Olá, estudantes. Agora nós vamos para a nossa aula conversar um pouquinho aqui sobre currículos e modelos profissionais, né? O que que é isso? Com certeza, a primeira coisa que vocês pensam quando ouvem a palavra currículo é naquele checklist para residência, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre outra coisa. Tudo bem. Então, o objetivo de aprendizagem aí durante a nossa aula é que vocês compreendam o conceito de currículo, diferenciem os tipos de currículo e que reflitam sobre o papel de modelos profissionais na trajetória formativa de vocês. Tá bom? Então aqui eu coloco primeiro essa imagem aqui esquemática para explicar os diferentes tipos de currículo, né? O que você pensa que seria currículo, para além do checklist da residência? Bom, currículo é o planejamento e é o que está relacionado à sua formação, tá? Tanto de ponto de vista pessoal quanto profissional, tá? Daí nós podemos diferenciar o currículo formal, o currículo informal, o currículo paralelo e o currículo oculto, né? Vamos ver cada um desses tópicos. Tudo bem. O primeiro é o currículo formal. Do que se trata o currículo formal? Ele fala das atividades obrigatórias e planejadas da sua formação. Então, como, por exemplo, as aulas, as provas, fazem parte do currículo formal. Você não tem opção de realizar as aulas e avaliações para poder se formar. Elas são obrigatórias. Elas estão escritas, né? Existe um documento que chama-se PPC, é o Projeto Pedagógico de Curso. Esse PPC está inclusive público no site institucional da faculdade, do nosso centro universitário. E esse documento, ele tem a descrição de todo o currículo formal, do que é obrigatório os alunos fazerem para se formar, né? É onde lá também está o quê? O perfil do egresso. Muito bem. Então isso você não escolhe, é bem planejado. O currículo informal, ele ainda está dentro da instituição, só que ele é optativo, ele é facultativo, né? Então são atividades que a instituição oferece com mais ou menos supervisão docente, por exemplo, mas que você não é obrigado a realizar nenhuma delas. Então, por exemplo, as atividades de monitoria acadêmica, atividades de iniciação científica, as ligas acadêmicas, né? Então, todas essas aqui, ó, tem o coordenador da monitoria, que é um docente, existe o orientador de pesquisa, né, de iniciação científica, que é um docente, existem os patronos das ligas, os professores responsáveis por acompanhar as aulas das ligas. Então, são todas atividades da instituição, mas são facultativos e, então, portanto, são informais nessa classificação. E isso tudo é dentro da escola, é tudo dentro da instituição. Então, o que vai ser o currículo paralelo? É aquilo que ocorre fora da instituição. Então, por exemplo, você faz um curso de inglês, um curso de línguas por fora, faz um esporte por fora da faculdade, você faz um estágio extra, né? Então, você foi fazer um estágio em outra instituição, né? Você está envolvido em algum projeto de extensão que não tem a ver com a instituição de ensino, com a nossa escola, algum projeto social que você está envolvido, né? Então, tudo isso é o currículo paralelo. Um grande exemplo de currículo paralelo aí, principalmente ao longo da formação, aí a partir do quarto, quinto, principalmente sexto ano do curso de graduação, são os cursinhos para residência. Então, é uma coisa fora da instituição, é opcional de ser realizado, né? Mas que, às vezes, até prejudica o currículo formal, né? Prejudica o currículo institucional, por você focar mais, às vezes, no currículo paralelo, né? Que pode aí dificultar o desenvolvimento das atividades obrigatórias. Muito bem. E existe o currículo oculto. O currículo oculto, ele permeia todos os outros currículos. Então, o currículo oculto, ele anda junto com o currículo formal, informal, paralelo e assim vai. Ele está na sua vida pessoal, tá? Ele não é só uma questão acadêmica, né? Todos os currículos formal e informal são mais acadêmicos. O paralelo pode até não ser, mas o currículo oculto, ele permeia a sua vida como um todo. O que é o currículo oculto? Ele diz sobre a formação das suas atitudes, as tradições, ele tem a ver com o contexto, né? Então, a forma como a gente age, a gente aprendeu a agir de certa forma,
se espelhando em alguns exemplos, né, de atitudes, de valores. Então, isso é o currículo oculto, né? É a formação de atitudes e valores que ocorrem pelo quê? Pela interação entre pessoas e que vão promovendo ou inibindo certos comportamentos. Muito bem. Daí agora vamos para uma discussão muito importante, que são os de modelos profissionais, né? O que é um modelo profissional? É, aqui para o âmbito que nós vamos abordar, um professor no qual, um professor ou uma professora por quem você se inspira, que te inspira, né? Que você tem essa pessoa como um modelo positivo, que você gostaria de ser como ela, ou ter características dessa pessoa, né? Então pense em primeiro lugar, quem são seus modelos? Pensa em até três, no máximo cinco. Pode ser apenas um, mas busque aí refletir quem são os professores até hoje que marcaram a sua formação e por quê, né? Daí vem uma segunda pergunta, que não tem a ver com a literatura sobre modelos, mas que ajuda a gente também a refletir, né, sobre o currículo oculto, que são quais professores te marcaram de maneira negativa, né? De forma alguma eu quero que você cite nomes, nem do positivo nem do negativo. Eu quero que você apenas reflita para a gente poder discutir com base nas características e atitudes dessas pessoas. Tá bom? Então, pensou nos três que são positivos, pensou nos que são negativos, vamos lá. Agora é um momento de reflexão, né, que vai ser aprofundado durante a nossa atividade presencial. Quais são os seus modelos positivos e quais as características deles? Então, aí, a partir do nome de cada professor, professora, liste aí quais são as características que fizeram você se inspirar nessa pessoa, né? E quais são os seus modelos negativos e as suas características também, né? Então, essa é uma primeira questão. A terceira questão é a gente aprofundando na reflexão aí sobre currículo oculto, né? Que é quais as influências dos veteranos na sua formação. Então, os estudantes mais velhos, né, de outros anos, ou até já formados, qual a influência deles na sua formação? O objetivo dessas reflexões aqui, que vão ser aprofundadas em sala, é justamente a gente pensar sobre como o currículo oculto está presente na nossa formação e nos influencia, para o bem e para o mal. Bom? E aqui eu deixo uma sugestão de leitura, tá? Que é um artigo sobre profissionalismo, que ele relaciona o currículo oculto com o profissionalismo, né? Através de uma revisão, tem vários aspectos qualitativos, é bem interessante. Eu deixo de sugestão o artigo inteiro, mas especificamente a introdução e a discussão são as partes que eu acredito serem mais ricas para vocês aprofundarem os tópicos que a gente abordou nessa aula. Bom? Muito bem, fico à disposição para dúvidas. Muito obrigado pela atenção.